Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, Alexandre Paulino. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson e telespectadores do programa. Boa tarde, cidadão. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador, primeiramente, sobre a importância da revitalização da atuação do Sindicato dos Corretores de Imóveis. Bem, Robson, o Sindimóveis RN, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, ele já existe há muito tempo. Na realidade, nós surgimos de uma associação, que era a CIRNE, Associação dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte, que foi fundada em 1980. Em seguida, essa associação conseguiu, junto ao Ministério do Trabalho, a carta sindical, certo? Mas não institucionalizou o sindicato. E o que ocorreu? Em 2011, um grupo de corretores do Rio Grande do Norte se reuniu e decidiu juntar essa carta sindical com o CNPJ para criar uma inscrição sindical. Foi quando surgiu o Sindimóveis RN. No final de 2011, então, criou-se a vida jurídica do sindicato. Nós estamos agora avançando com todos os projetos que temos para a questão das atividades do sindicato em benefício a todos os profissionais corretores de imóveis. Pergunto ao presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, Alexandre Paulino, conosco hoje no Boa Tarde, Cidadão, a respeito de qual será, a partir dessa reestruturação, a principal atividade, a principal função desenvolvida pelo sindicato em prol dos corretores de imóveis. Bem, Robson, nossa instituição, ela trabalha sempre em prol dos benefícios dos corretores de imóveis, buscando sempre os seus direitos, entendeu? Que nós temos alguns direitos nesses longos mais de 50 anos de profissão que foram usurpados. Nós estamos tentando resgatar esses direitos e pôr realmente em prática com os benefícios aos corretores de imóveis, como também trabalhar a sua parte da capacitação profissional. É uma bandeira que eu levantei desde a minha campanha e, logicamente, eleito e tomado posse, vou ativá-la e já estamos iniciando isso, a capacitação profissional, porque os corretores de imóveis precisam se capacitar e se desenvolverem melhor no seu lado profissional, além do bem-estar social. Então, algumas atividades sociais de envolvimento da família corretor de imóveis, não só daquele profissional que nós encontramos no dia a dia, mas sim da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, aqueles que possam ter um convívio bem interessante e um convívio familiar para justamente termos essa harmonia. Então, a instituição, ela está em todo vapor, certo? No trabalho, principalmente em defesa daquilo que nós fomos perdendo ao pouco, mas muito por uma questão mais de esquecimento e não ter uma instituição até então que brigasse por isso. Hoje nós estamos ativando essas situações e vamos dar andamento com esses projetos. Presidente, qual é a sua avaliação em relação à importância da negociação na hora que você vai fazer a compra ou venda do imóvel, ou colocar o imóvel que você tenha para alugar, por exemplo, para vender, ter a assessoria de um corretor de imóvel? Bem, Robson, nós somos agraciados por uma lei. Então, negociar imóvel hoje tem que ser com um profissional corretor de imóveis. É muito simples você saber quem é um profissional corretor de imóveis. É só perguntar a ele cadê sua identidade profissional. Todo corretor de imóveis tem uma identidade profissional. Então ele vai, apresenta, é o primeiro passo. Então você está sendo atendido por um profissional que é credenciado para aquela função. Por nós sermos corretores de imóveis, nós estamos no dia a dia, nós sabemos aquilo que é a necessidade e aquilo que o mercado responde. Nós fazemos uma avaliação de imóveis com preço realmente do mercado, nada fantasioso, entendeu? Nós tramitamos com as documentações, tem gente nada que que às ocorra. vezes, por falta de orientação, acaba vendendo por um preço mais baixo o imóvel que ela tinha, mas por falta dessa orientação, perdeu dinheiro. Justamente, os clientes às vezes eles têm um pensamento pouquíssimos vazio em relação a dizer assim, não vou querer intermediar com o corretor porque eu não quero pagar aqueles honorários. Não quer pagar a comissão do corretor. Não quer pagar a comissão. Então, o que é que acontece? O profissional corretor de imóveis, ele dá a melhor orientação para aqueles clientes, para a sociedade, que queiram fazer uma boa realização de negócio. Então, não tratar com o corretor de imóveis é um risco. É um risco por quê? Porque você pode ter uma bela residência, uma bela casa em algum condomínio, alguma casa em rua e
de repente você não sabia aquele valor do mercado e pedir um pouco a mais do valor, ou então pedir muito abaixo do valor. E no final você vai ver que pode ter algum prejuízo. E para quem está adquirindo o imóvel, aí também tem a segurança jurídica do negócio. Então o corretor ele vai tratar com toda a documentação, com todas as certidões, a originalidade do imóvel. E quem está adquirindo vai ter essa segurança juntamente com o profissional. Por isso que negociar imóvel é com o corretor de imóveis. Não procure outro tipo de profissão. Nós teremos no dia 27 de agosto, né? 27 de agosto é o Dia Nacional do Corretor de Imóvel, né? O que é que os corretores têm a comemorar e o que é que os corretores de imóveis ainda precisam conquistar? Isso mesmo, Rob. Dia 27 de agosto foi instituído que é um dia de comemoração e um dia de homenagem ao profissional corretor de imóveis, entendeu? Nossa profissão ela é regulamentada por lei, como eu citei aqui, em 1978, certo? E de lá para cá nós já tivemos inúmeras vitórias, certo? Algumas dificuldades, muitas, na verdade não são algumas, são muitas dificuldades, mas já tivemos muitas vitórias. Uma delas, primeiro, foi a regulamentação da profissão. Nós somos hoje agraciados por uma lei onde poucas são as profissões do Brasil que têm uma lei pertinente. E nós temos uma, a Lei 6.530. Então, entendeu? A profissão de corretor de imóveis é reconhecida por lei. É reconhecida por lei. Um profissional liberal, corretor de imóveis, reconhecida por lei. Tem que desmistificar essa situação. O corretor de imóveis, ele não é um profissional autônomo. Entendeu? Ele é um profissional liberal, reconhecido por lei. Profissões autônomas são diferentes. Ele pode trabalhar, exercer a profissão com autonomia, mas ele é um profissional liberal. E ele é regido por uma lei e ele recebe honorários. Existe uma tabela de honorários de serviço do corretor de imóveis no estado do Rio Grande do Norte, que foi votada em Assembleia Geral junto ao sindicato, aprovada e registrada, e que o corretor de imóveis ele trabalha exercendo as suas atribuições financeiras, os recebimentos em cima daquela tabela. Presidente, e para finalizar, uma pergunta. Qual é a diferença de atuação entre o Cresce Rio Grande do Norte e o Sindicato dos Corretores de Imóveis? Isso é um embaraço que existe na cabeça de alguns, até dos profissionais mesmo. Eles não sabem, às vezes, até atribuições das instituições. Mas é simples. O Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ele atua na regulamentação da profissão e na fiscalização do profissional, trabalhando sempre em prol de uma regulamentação mais ágil, mais limpa, ética e também com benefício à sociedade. Já o Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Norte, ele trabalha na defesa do profissional corretor de imóveis. Tudo aquilo que envolve corretor de imóveis, no seu âmbito jurídico e no seu âmbito de capacitação e social, é prerrogativa do corretor de imóveis. O corretor de imóveis teve dificuldade no recebimento de alguns honorários, o corretor de imóveis teve dificuldade, por exemplo, numa questão social, teve dificuldade numa questão até pessoal, com os convênios que nós temos com os escritórios de advocacias. Então, você vai ter esse amparo total junto ao sindicato. Então, que é os conselhos, eles adotam as medidas de fiscalização ao profissional, entendeu? E regulamentam a profissão. Outro, o Sindimóveis, RN, ele trabalha na defesa do profissional corretor de imóveis. Ambos, logicamente, trabalhando em harmonia, sempre querendo sempre as nossas participações e o bem-estar da sociedade e também do nosso profissional corretor de imóveis. Muito obrigado, Alexandre Paulino, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Obrigado a você, Robson. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola e estaremos de volta amanhã ao vivo com a sua participação. Até lá.